A sua cidade tá do jeito que você quer? Todos pelo DF. Ouça e dê sua opinião. Bem, vamos falar agora com o Wellington Luiz, meu querido amigo, nosso querido diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, a CODAV DF. Bom dia, Wellington. Bom dia, senador. Tudo bem? Tudo bem? Bacana. É nós falar contigo mais uma vez. Opa, eu que agradeço a sua participação aí no nosso programa e todos pelo DF. O resto tá tudo bem, né? Tá, meu amigo, graças a Deus, tudo certinho. Fora essa pandemia que a gente não pode jogar bolinha, né, Galcil? No mais, tá tudo certinho. Pois é, rapaz, também tô sentindo falta do futebol, tá? Quarta e sábado aí, a gente agora tá de molho aí já há um tempinho, né? Você joga em que posição, Wellington? Eu sou lateral, senhor. Sou lateral, eu joguei no meio de campo. Eu joguei alguns times aqui, né? Então qualquer dia não jogar com seu time aí, que eu sou centroavante. Tô sabendo que é o Tucão, já me falaram que é sua fama. É, rapaz, faz falta. Wellington, vamos tocar no assunto aqui, habitação, cara, que talvez seja um dos temas mais importantes de cidadania, né? Não há cidadania sem habitação, né? Conta pra gente aí, o que é o programa habitacional? Pois é, nós estamos repaginando isso. É importante a gente entender que a gente vem de um conceito, pelo menos no nosso entendimento, equivocado, de como atender aí os anseios da população. Seja a faixa 1, que são aqueles mais carentes, até a faixa 4, que é o nosso limite. Então, por determinação do nosso governador Ibanez Rocha, está sendo feita uma revisão de tudo isso, sem, no entanto, a gente parar o que já estava em andamento. Tanto é que, graças a Deus, nós somos o primeiro governo na história que entregou moradia no seu primeiro ano de gestão, exatamente porque nós entendemos, eu sei que é assim que você entende também, porque eu conheço politicamente, sei, né, da sua forma, né, de atender aqueles que mais precisam. Nós não paramos os processos para que essas pessoas fossem atendidas imediatamente, e assim o fizemos. Mas tem muita coisa, senador, que precisa ser corrigido, precisa ser tratado, para que a gente consiga cumprir a meta do nosso governador, que é de mais de 40 mil unidades habitacionais durante os 4 anos de governo. Bacana, esse programa habitacional, quem é que pode participar? Como é que as inscrições estão abertas? Como é que é isso? É por isso que há pouco eu falei da nova perspectiva que está sendo criada. Antes havia algumas restrições com relação à renda. Não que a lei pedisse, mas a forma, o conceito dentro da companhia era isso. Hoje, Galcino, nós vamos atender a faixa 1, que é de quem ganha de 0 a R$1.800, ou seja, aqueles que são vulneráveis mesmo, que não tem condições de pagar nada ou pagar muito pouco. E também vamos atender quem ganha até a faixa 4, ou seja, até 12 salários mínimos, que é o nosso teto. Até porque nós entendemos que o maior concorrente do brasileiro é o Estado. Se o Estado oferecer habitação para que as pessoas possam morar de forma legal, elas não precisam comprar na mão de nenhum especulador, de nenhum grileiro, e com isso a gente já está preparando aí as áreas que serão produzidas, né, para todas essas faixas. Como, por exemplo, você tem o Recanto das Emas lá no Residencial Tamanduá, que a gente vai pegar da faixa 1 até a faixa 2. Você tem Sobradinho, que aí você consegue atender faixa 4. Então, assim, todas as faixas serão atendidas no nosso governo, porque todos têm o direito de morar. É bacana, é isso mesmo. Acho que a gente teve muita invasão nesses últimos anos, exatamente por falta, né, de apresentar um projeto para todas as faixas, porque normalmente os governos pensam também só na classe baixa e esquece da classe média, né, da classe alta, e acaba gerando, né, essa especulação, como aconteceu em Brasília, né, esse monte de condomínio, esse monte de invasão aí, essas cidades que nasceram, né, sem nenhum planejamento, exatamente por falta de um programa habitacional, né? Hoje, quais são os projetos habitacionais que estão em andamento aí, Wellington? Olha só, hoje nós temos de grande escala o Itapuã Parque, para entrega de 12 mil unidades. Nós temos parte dos IPs, né, lá no Crixás, São Sebastião, onde terá no total 3.029 unidades habitacionais. Mas você tem vários outros núcleos no Distrito Federal. Eu acabei de citar o Residencial Tamanduá, Pipiripau, Sobradinho, além das regularizações dessas áreas que foram efetivadas em razão dessa falta de política que você bem colocou há pouco. Então, esses que você citou agora é para classe 1 e 2?
Ou também... Da classe 1, da faixa 1 até a faixa 4. Até a 4. Exemplo, Sobradinho nós vamos atender a faixa 4. Faixa 3, Samambaia você vai... Sobradinho, qual é o espaço aí, Sobradinho? É aquela cidade nova, não? Qual que é o programa? Não. Aí eu estou me referindo apenas àquelas de interesse social. No nosso caso seria ali na quadra 2. Então nós vamos colocar em edital algumas áreas nossas para que elas sejam atendidas especificamente para essas faixas. Tem poder aquisitivo melhor e tem condição de pagar uma prestação maior. Então, em razão disso, Sobradinho está sendo escolhido. Existem outras áreas também, como a área do jockey, que a gente já está pensando uma forma de resolver isso e atender da faixa 1 até a faixa 4. Um conceito que foi determinado pelo governador Ibanez e que envolve a Secretaria de Obras, a Secretaria de Governo, a CODAB, a TerraCap. A TerraCap é um dos principais elementos desse processo. Então a gente hoje consegue atender aí as mais diversas faixas no Distrito Federal. Agora, Wellington, eu percebi o seguinte: nesses últimos governos eles entregaram alguns programas habitacionais, mas não entregaram os instrumentos públicos, né? Os espaços públicos aí. Você pega, por exemplo, lá o Mangueiral, eu me lembro quando foi entregue, lá também no Paranoá Parque, quando foi entregue, aí você não tinha escola, você não tem espaço para hospital ou para posto de saúde, você não tinha sequer transporte. Essas novas moradias aí que vocês estão entregando, vocês estão se preocupando com essas questões todas, não? Então, foi um grande equívoco quando fizeram isso. Porque você não pode levar apenas a moradia, você tem que levar o desenvolvimento da cidade, você tem que levar os equipamentos públicos, você tem que fixar as pessoas onde elas moram. E isso a gente vai conseguir fazer dentro desse conceito que você acabou de colocar muito bem. É isso mesmo. Faltou no passado e nós estamos corrigindo no presente para que isso não aconteça. Então, todos os nossos empreendimentos daqui para frente, inclusive os templos religiosos, também incluídos aí. O governador criou o projeto Igreja Legal e todo novo empreendimento, seja da CODAB ou TerraCap, terá espaço público para os equipamentos públicos, que são fundamentais, e também para os templos religiosos. Inclusive o comércio, né, Wellington? O comércio, fundamental. O comércio é aquilo que faz com que as pessoas... Você não precisa, por exemplo, eu moro numa região onde se eu quiser comprar pão, eu tenho que rodar 10 quilômetros. Então, assim, na minha opinião, isso é um grande equívoco. Então, você tem que fixar as pessoas. Você gera uma série de problemas, inclusive no trânsito. E a gente está corrigindo isso agora. Então, todos os novos empreendimentos, determinação do governador, por um conselho do nosso governo, terão agora, obrigatoriamente, equipamentos públicos, sejam construídos ou áreas reservadas. Quais são as cidades mesmo que vocês têm novas construções agora, então? É Paranoá, Itapuã, Sobradinho, São Sebastião? Sobradinho, São Sebastião, Sol Nascente, também numa escala muito razoável, Recanto das Emas, Santa Maria, Gama, nós temos várias áreas que serão produzidas agora para habitações, também áreas muito boas, porque as áreas da CODAB são áreas muito bem localizadas, então também o Gama também será atendido com essa nova metodologia. Agora, essa questão de condomínio não é com você não, né, Wellington? Aí é a TerraCap, né? A questão, se for de área de interesse social, é nosso também, mesmo condomínio. Agora, se for de interesse específico, que a gente chama de ARIME, acima dos 2 salários mínimos, aí já passa a ser lá com o Isídio e toda a equipe dele. Tá, e as inscrições estão abertas? Como é que vocês estão atendendo nesse tempo de pandemia? Como é que as pessoas fazem para fazer inscrição? Quem pode fazer inscrição? Como é que funciona isso? Olha só, nós fizemos, exatamente preocupado com a forma como isso estava acontecendo, nós fizemos um recadastramento. Nós iniciamos no dia 21 de Brasil, 21 de abril, em razão do aniversário de Brasília, o cadastramento para quem nunca teve, dando oportunidade para essas pessoas, sem prejudicar aqueles que já estão na fila, e o recadastramento para aqueles que precisam atualizar aí o seu cadastro. Muitas pessoas foram retirados da fila da CODAB, às vezes porque a pessoa não foi alcançada. Às vezes a pessoa mora de aluguel, muda, tem dificuldade de atualizar o seu cadastro e essas pessoas acabaram sendo retiradas. E agora nós estamos devolvendo a elas a possibilidade. Porque para a gente diminuir a fila é você atender as pessoas de sua moradia, não simplesmente excluí-las da fila.
Então a fila tinha 100 mil, passou a ter 80 mil. Mas desses 20 mil que reduziram, já atendeu menos de 1.000. Os outros saíram por exclusão de cadastro, o que é aí um crime contra aqueles que mais precisam. Você tem hoje uma faixa de quanto? Você falou 80 mil cadastros? Não, hoje nós temos quase 500 mil. Quase 500 mil? Caramba, é muita 500 gente. 500 mil. Por isso também, Dalci, que nós estamos fazendo aí o cadastramento. Porque muitas dessas pessoas não moram mais no Distrito Federal, muitas dessas pessoas já não precisam, graças a Deus, de ser atendido por um programa habitacional do governo. Então, assim, existem várias razões para que você faça o cadastramento, faça uma filtragem e consiga, sim, saber quais e quantas pessoas realmente precisam da sua moradia, da faixa 1 à faixa 4. Agora, para isso, você tem que conhecer quem é o morador do Distrito Federal, quais são as suas necessidades. Portanto, nós estamos fazendo isso com esse cadastramento. O cadastramento vai até o dia 19 de junho, então é importante que as pessoas fiquem atentas. Completando aí a resposta à sua pergunta, essas pessoas precisam se inscrever no site da CODAB. Em razão da pandemia, nós não estamos atendendo fisicamente, até que nós tivemos alguns casos lá na própria companhia, então há todo um cuidado para isso, mas se elas entrarem é muito fácil no site da CODAB, ela vai... Qual que é o site lá? www.codab.com.br. Deve ser gov, né? .gov.br. Entrou com CODAB lá, aparece o site, né? Na hora, você jogar CODAB lá, vai aparecer e as pessoas não vão ter dificuldade. E caso tenha, Dalci, é importante procurar um interlocutor como você, que leva até a gente, os nossos parlamentares, tem ido até a companhia, tem ajudado, inclusive, com emenda. Eu sei que você, inclusive, já manifestou interesse nisso, você é um importante parceiro, porque a gente precisa turbinar esse programa e atender essas pessoas. Um outro detalhe, assim, que nós estamos tendo, pela primeira vez na história, nós conseguimos entregar a casa já junto com o registro do imóvel. Isso é fundamental. Então porque hoje, boa parte dos imóveis do Distrito Federal não tem escritura, não estão regularizados, então nós conseguimos fazer isso em Samambaia, onde nós atendemos famílias vulneráveis e junto com seus imóveis, elas também já receberam aí o seu registro para escritura. Inclusive pela lei da regularização que nós aprovamos no Congresso, né? Essa área de interesse social tem que ser escritura gratuita, né? Pelo menos é o que está na lei. Aí a gente faz a ressalva pelo seu excelente trabalho por conta da lei 13.465. Eu sei que você foi um baluarte na luta por essa regularização, por essa aprovação dessa lei, e o nosso governador foi quem teve a coragem de regulamentar. Exatamente. Você levantou, isso aí pra gente foi muito importante, regulamentado agora no ano passado, em 2019, final do ano de 2019, uma lei que estava já aprovada desde 2017, com seu apoio, inclusive. Ô Hélio, para finalizar aqui, nós vamos ter o Edilson quer falar também, mas fala pra gente quais são os critérios, quem é que pode se inscrever, a partir de que idade, quais são os pré-requisitos para você fazer a inscrição? A primeira, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, morar no Distrito Federal comprovadamente há pelo menos 5 anos, ter no máximo receber no máximo 12 salários mínimos e aqueles demais critérios que nunca ter atendido por programa habitacional, enfim, tudo aquilo que prevê a lei 3877. Mas basicamente é isso que eu acabei de passar. A parcela, a prestação normalmente corresponde a quantos % do salário? Tem esse percentual, não? Máximo? Olha só, se você pegar, por exemplo, lá no Parque dos IPs, em São Sebastião, um condomínio muito bacana, né, de primeira qualidade, feito lá no bairro Crixá, lá as pessoas são apartamentos de quase 50 metros quadrados, e as pessoas estão pagando 80, 100 reais. E existem outras localidades, como por exemplo Sobradinho. Sobradinho, uma prestação vai gerar em torno de 400, 500 ou 600 reais. Mas também um outro modelo, um outro formato. Então depende muito da faixa. Existem empreendimentos que são vinculados ao que você ganha, mas outros não, como por exemplo o do Gama. O Gama não tem essa vinculação. O de Sobradinho também não. Então você será aí pelo metro quadrado, né? Obviamente subsidiado porque a área é do Estado. Bacana. Ô Wellington, o Edilson quer fazer uma pergunta, mas antes, só para te comunicar o seguinte, toda segunda-feira de manhã, de 9 às 10, eu tenho falado com algum tipo de segmento, sabe?
um bate-papo, um café virtual toda segunda-feira. E segunda-feira agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Itapuã Paranoá. Ali nós temos uma série de coisas para regularizar, né? É uma questão judicial, mas nós vamos falar isso em outro programa. Eu vou falar com você. O Edilson quer fazer uma pergunta para você. Vai lá, Edilson. Bom dia, deputado Wellington. O senhor, enquanto deputado. Bom, amigo, como vai? Ótimo. O senhor, enquanto deputado, atuou muito em favor dos autistas. Eu quero parabenizá-lo e dizer que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala da questão da habitação. Nesse programa está tendo atendimento aos autistas e às pessoas com deficiência aqui na CODAB. E a outra pergunta, o senhor tem alguma ideia, algum projeto para os becos? Não sei se é junto com a TerraCap, mas a gente tem muito beco ainda desocupado em Ceilândia que está servindo de lixo, de entulho. Qual o projeto aí de vocês sobre os becos, né? Não só em Ceilândia, nas outras cidades do DF, e essa questão da habitação, se está incluso, inclusive no recadastramento, a pessoa com deficiência, os autistas, para contemplar nesses programas aqui do DF? Sim. Doutor, olha só, vamos começar, deixa eu só voltar um pouquinho e dizer ao senador Exalci que a CODAB, nesse exato momento, está cuidando da regularização do Itapuã e do Paranoá. Mesmo com os entendimentos judiciais, o Estado entende que ele pode regularizar, mesmo que seja discutindo a dominialidade do imóvel. Você sabe muito bem disso. Yeah. Então, é importante entender que nesse momento a CODAB já chamou aí os advogados, representantes, o espólio e o próprio Distrito Federal para discutir a regularização de duas áreas, extremamente importantes, Paranoá e Itapuã. Itapuã caiu na frente, nós já lançamos o decreto, e o Paranoá a gente já deve estar na Casa Civil, porque é Casa Civil, Secretaria de Obras e CODAB, para que a gente também resolva a questão do Paranoá. Além de outras áreas, e que aí o senador Exalci também, eu sei que é do ano passado, pode ajudar no presente, que é a questão das áreas da União. Se você for em Planaltina, você vai ter muito isso. Então, isso aí é fundamental para discutir junto à SPU. Os nossos deficientes, doutor, extremamente importante essa discussão. E a CODAB está dando sim a atenção, exatamente lá com a Secretaria dos Deficientes, lá com a deputada Rosinha, para que a gente possa atender de forma prioritária essas famílias. Lá, por exemplo, lá no Parque do Sol, no Sol Nascer, nós entregamos inicialmente para os deficientes. E aí, os deficientes autistas, deficientes físicos, enfim, há uma prioridade. Nós estamos correndo contra o tempo, inclusive, porque essas famílias não estavam sendo atendidas na sua plenitude. E a gente sabe que a gente tem um longo caminho pela frente. Não podemos ser responsáveis de prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Mas, nesse caso, o Estado tem obrigação de atender essas pessoas que mais precisam, dentro dos mais necessitados, para que a gente possa, sim, exercer aí o direito constitucional dessas pessoas, que é poder morar e ter, inclusive, prioridade no tratamento. Ô Wellington, deixa eu pra você, tem muitas perguntas aqui, você vai ouvir uma musiquinha agora bacana e já a gente volta com você, porque tem muita pergunta aqui dos ouvintes e eu queria que você respondesse também. Então vamos só ouvir uma música aqui para dar uma relaxada, né? E a gente depois volta aqui as perguntas aqui dos ouvintes. Hein, senador Exalci? Só confirmando, o site é codab.df.gov.br, codab.df.gov.br. Bacana. Certo? Wellington, aguarda um pouquinho aí, tá? Todos pelo DF, as nossas cidades, do jeito que nós queremos. Aqui na Atividade FM. Vamos voltar a nossa fala aqui com o nosso querido deputado Wellington Luiz. Esse assunto, Wellington, é muito importante, né? Todo mundo tem interesse em saber das regras aí da habitação. Antes de passar para a Nied, que tem várias perguntas aqui dos ouvintes, Wellington, aquela regra ainda das cooperativas está valendo ainda? Como é que é? Ainda tem aquele percentual? É a 40-40-20 que a gente fala, 40% para a lista, 40% para pessoal das cooperativas, das entidades, e 20% exatamente para o que o Gilson perguntou, são os deficientes, idosos, enfim, então essa regra ela prevalece. A diferença, é que nós, com todo respeito a todas as entidades, que hoje, graças a Deus, fazem excelente parceria, nós botamos ordem no galinheiro, nós botamos regra. Então o cara tem, ou ele lá vai entrar para sair
dessas suas habitações, ele vai ser de lá preso. Literalmente. Porque realmente esse negócio de cooperativa, antigamente o negócio era uma farra, né? Era caso de polícia. Eu sei. Prestar atenção que em quase 2 anos de governo nós não tivemos nenhum escândalo, nada envolvendo ninguém, as entidades se adequaram àquilo que determina a lei, nós temos uma parceria com a Polícia Civil, então a gente fiscaliza de forma muito dura isso, né? Já algumas operações já aconteceram, né, em razão desse trabalho feito, né, com a Secretaria de Segurança Pública, portanto, né, as cooperativas são braços fundamentais, mas tem que cumprir fielmente o que determina a lei. Bacana. E tem que e também tem no site da CODAB, tem todas as cooperativas credenciadas, né? Ou não? Como é que consegue saber se credenciado ou não? Consegue sim, nós fizemos, essa pergunta é muito importante, até para que as pessoas saibam exatamente com quem com que elas estão lidando. E hoje tem sim, aí as empresas foram credenciadas recentemente, nós somos muito exigentes no cumprimento do que determina a lei, para que essas pessoas pudessem ter acesso a essas áreas, que são áreas públicas, por ser um bem público, portanto, as pessoas precisam saber exatamente, né, aquilo que está recebendo e qual o seu grau de responsabilidade. Entendi. O Wellington, tem algum programa para utilização dos becos aqui, que o Edilson perguntou aqui, esses becos tem nas cidades todas aí, tem um programa habitacional para isso? Não, ainda não. Tem, olha só, vamos só separar um pouquinho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo as regularizações dos becos. Por exemplo, o beco de Braslândia nós aprovamos no Complan recentemente. Estamos tratando agora do projeto urbanístico dos becos do Gama, becos da Ceilândia. Então, assim, nós vamos regularizar. Agora, existem alguns becos que, por decisões judiciais e por conta do que reza a lei, eles não poderão ser ocupados, pelo menos por habitações. Nós não temos autorização legal para isso. Agora, legal. Aqueles que estão sendo ocupados, que o poder público entendeu como possível, nós estamos regularizando todos os becos. Essa é uma excelente notícia que pode ser dado publicamente. É o primeiro, aliás, que pode falar sobre isso publicamente, né, no meio de comunicação, porque nós aprovamos muito recentemente aí os becos de Braslândia, né, onde tem vários bombeiros, policiais militares e outros. Bacana. A Niédia vai fazer mandar aqui as perguntas dos ouvintes aqui, só um pouquinho. Vai lá, Niédia. Bom dia, Wellington, tudo bem? Oi, Niédia, tudo bem? Prazer falar contigo. Igualmente, olha só, temos muitas perguntas, né? Nem se quiséssemos conseguiríamos responder todas. Então eu tentei dar uma peneirada aqui, mas eu percebi que a grande insatisfação e dúvida dos nossos ouvintes é sobre as pessoas que foram contempladas agora, em tempos de pandemia. Sobretudo aquelas que vivem ali na região do Sol Nascente e Pôr do Sol, que estão dizendo que muitos não têm internet, não estão conseguindo fazer isso no cadastro, que não têm atendimento presencial. Como é que elas devem agir? Primeiro eu quero acalmar essas pessoas, porque essa é uma das minhas grandes indignações. Várias pessoas foram sacadas literalmente da fila porque não tiveram acesso por falta de informação. Então nós estamos corrigindo isso. Infelizmente nós temos um decreto, nós temos um momento extremamente sensível da nossa história, eu falo no mundo inteiro, de que esse contato pessoal ele está restrito. Mas essas pessoas elas não serão prejudicadas. Elas podem entrar em contato por telefone, me procurar, tenho certeza que pode procurar o nosso senador Exalci para que ajude nesse processo. Enfim, essas pessoas elas não serão prejudicadas por conta da pandemia e por conta dessa dificuldade de atendimento físico nesse momento. Então, obviamente, a gente tem que cumprir o que determina, né, o regramento legal nesse momento, seja por decreto, seja por lei, mas essas pessoas não podem ser prejudicadas por isso. Então elas podem ficar tranquilas, as pessoas que foram chamadas, foram convocadas, terão tempo suficiente para que possam apresentar suas documentações, as suas certidões, né? E aí daqui a pouco um parênteses apenas para dizer isso também para o senador Exalci, né? Que é importante a forma como nós estamos cobrando agora as certidões, de nada consta das pessoas, mas enfim, elas não serão prejudicadas, tá, Niel? Tá, e outra dúvida grande aqui, sobretudo dos professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas temos também algumas mensagens aqui de policiais, né? Funcionários do GDF que querem saber por que o governo não faz um programa para eles, não cria um programa para facilitar a moradia dos próprios funcionários do GDF.
O senador Isalci vai lembrar disso. Em 2007, eu ainda presidente do Sindicato da Polícia, nós conseguimos uma área específica para a Polícia Civil e outras áreas, inclusive para professores. Essas leis foram consideradas inconstitucionais, porque foram entendidas como reservas de mercado. Portanto, você não pode fazer uma reserva específica. Como é um bem público, todos têm acesso. Agora, o que nós estamos criando é programas para que servidores que estão nessa faixa, como é o caso dos policiais, sejam civis, militares, bombeiros, pessoal do Detran, professores, pessoal da saúde, sejam também atendidas. Agora, infelizmente ou felizmente, dependendo da ótica, você não pode criar uma área específica para determinados segmentos. Por ser aí um bem público, como eu disse há pouco, você não pode destinar para essa ou para aquela corporação. É verdade. Ô Wellington, olha, tem muita pergunta aqui, mas não dá pra gente, senão a gente vai ficar aqui o dia todo falando sobre habitação. Então, agradeço muito a sua participação, parabenizo você pelo trabalho, realmente você é um bom profissional, tem trabalhado muito bem e a gente precisa realmente dar moradia a quem merece, a quem precisa, né? Nós temos aí muitas pessoas que são filhos de Brasília, que nasceram aqui e que muitas vezes têm dificuldade de ter acesso à moradia. Mas parabéns aí pelo trabalho, pela seriedade do programa, viu, Wellington? Obrigado, um abraço. Um abraço, obrigado.